Olá pessoal, tudo bem? Quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Souza Fortes, eu sou professor lá do Departamento de Educação Física e Ciência do Esporte da Universidade Federal de Pernambuco, né? E a pedido do pessoal da Sítios, eu vou falar de uma maneira bastante resumida, né? Em função do curto espaço de tempo que não foi dado, mas falar de uma maneira resumida a respeito do treinamento esportivo olímpico, né? Como é que é tratado, como é que é avaliado, como é que é prescrito, né? E como que a gente faz a distribuição tanto da carga de treinamento quanto dos métodos e objetivos ao longo de uma temporada competitiva. Bom, inicialmente, quando a gente fala de atleta, né, a gente tem que pensar que o desempenho esportivo, né, a premissa de um atleta é otimizar o seu desempenho esportivo. E a gente deve entender que o desempenho esportivo, em qualquer modalidade que seja, trata-se de um modelo multifatorial. Ou seja, são diversos fatores que são determinantes para esse atleta ter um bom desempenho. Dentre esses fatores, a gente poderia enumerar aí, fatores táticos, fatores técnicos, aspectos psicológicos, sociais, fisiológicos e biomecânicos, né? Esses talvez sejam os principais. No entanto, para a gente poder otimizar cada um desses aspectos com seus atletas, faz-se necessário que haja uma pré-avaliação ou uma avaliação pré-participação. Considerando que trata-se de um modelo multifatorial, é interessante que a gente sempre esteja atento para que haja um controle sobre todos esses aspectos. Então é necessário que você faça avaliações neuromusculares, avaliações aeróbias, avaliações dependendo do esporte, por exemplo, se for esporte de invasão ou esporte coletivo, tem que haver avaliações do comportamento tático do atleta, né? Existem softwares que são específicos para serem feitos isso hoje. Avaliações técnicas, né? Que aí poderia ser realizada por um biomecânico, por exemplo. Avaliações psicológicas, então existem vários fatores mentais, cognitivos que vão estar direcionados ao desempenho, que faz-se necessário avaliar antes da prescrição do treinamento e ao longo da temporada para ver se o treinamento de fato está sendo eficiente para melhorar esses aspectos mentais, dentre eles estratégias de coping, redução de ansiedade cognitiva, ansiedade somática, melhora da motivação, autoconfiança, redução dos sintomas de burnout, vários outros aspectos psicológicos que vão estar direto ou indiretamente relacionados ao desempenho. Existem também alguns testes mentais aí, como o eletroencefalograma, para avaliar como é que é o comportamento das ondas alfa e beta durante situações de pressão do atleta, né? Então, para você poder melhorar o enfrentamento ao estresse do atleta, é utilizado hoje dois mecanismos, que é o biofeedback, né, e o treinamento imaginário, que eu não vou aprofundar nesses temas, mas são métodos de treinamento hoje que são utilizados para você melhorar os aspectos mentais dos atletas. Além disso, são feitas avaliações neuromusculares, né, testes de 1RM, teste de potência, lembrando que a potência muscular tem dois componentes aí, que é força e velocidade, né? Então, são utilizados alguns equipamentos mais sofisticados, como transdutor linear, plataforma de força, para avaliar a potência muscular do atleta, né? Assim como a força máxima dele, a partir dos testes de uma repetição máxima. Então, de maneira geral, a gente tem que fazer uma pré-avaliação, né, para a gente poder ter parâmetros para a gente poder prescrever treinamento para os atletas. Em seguida, quando a gente fala de prescrição do treinamento, a gente tem que lembrar que existem métodos de treinamento. Então, depende do que o treinador, o preparador do atleta está objetivando. Por exemplo, eu quero melhorar a força muscular. Então, existem métodos de treinamento de força, como o método de restrição ao fluxo sanguíneo, pliometria, método triset, drop set, multisets. Então, existem vários métodos aí para serem tratados com atletas. O mais importante, independente do método, é que ele seja o mais específico possível para a modalidade. Então, por exemplo, para algumas modalidades, talvez o treinamento de força não seja tão recomendado dentro de uma sala de musculação. Talvez seja mais interessante a gente trabalhar com movimentos que sejam específicos daquela modalidade esportiva, gerando uma sobrecarga, gerando um contraste muscular em cima do atleta, né?
Uma outra coisa interessante é que com o trabalho de potência muscular, embora algumas preparadoras e treinadores trabalhem perto da força máxima do sujeito, lembra que a potência é força vezes velocidade, então é necessário que você gere a maior potência possível sobre a maior velocidade possível. Então, geralmente é trabalhado com percentuais de 30% a 70% de um RM, dependendo do atleta. Então, é uma prescrição meio que individualizada. Então, para isso, faz-se necessário essa avaliação pré-participação, como eu mencionei anteriormente, né? Quando a gente fala de prescrição de treinamento aeróbico, por exemplo, essa prescrição de treinamento aeróbico é baseada em diversos parâmetros. Frequência cardíaca, percepção subjetiva do esforço, lactato sanguíneo, consumo máximo de oxigênio, no caso VO2 máximo, né? Então existem vários parâmetros de prescrição. No entanto, quando a gente fala de algumas modalidades específicas, principalmente modalidades como os esportes aquáticos, né? Polo aquático, natação, nado sincronizado, saltos ornamentais, às vezes é um pouco inviável a gente avaliar o consumo máximo de oxigênio durante um teste incremental com esses atletas, né? Então, e além disso, a frequência cardíaca também não é muito adotada com esses esportes em razão de um processo chamado bradicardia sinusal, que é a redução da frequência cardíaca dentro do ambiente aquático, fazendo com que a frequência cardíaca não seja um dos melhores indicadores, né, de intensidade de exercício durante a realização dessas modalidades esportivas. Então, é muito utilizado o limiar de lactato, né? Ou seja, o lactato sanguíneo a partir de testes incrementais para analisar lá o ponto dos 4 milimols, né? É utilizado também a própria percepção subjetiva do esforço, né? E um outro método que é para controlar a carga, que é um método que eu vou falar mais adiante, é o método da percepção subjetiva da seção, o método PSE-seção, que foi criado por Foster em 2001. Agora, quando a gente fala de esportes, por exemplo, intermitentes, né, de terrestres, como futsal, basquete, voleibol, handball, essas modalidades que também são caracterizadas, com exceção do voleibol, são caracterizadas como modalidades de invasão. Quando você trabalha com prescrição ou controle da intensidade ou da carga do treinamento, a frequência cardíaca talvez também não seja tão interessante utilizá-la. Por quê? Tem muita variação, né? Então, às vezes, a frequência cardíaca ela não responde adequadamente ou ela não indica adequadamente a intensidade que de fato aconteceu aquela sessão de treinamento, né? Então, talvez o próprio consumo de oxigênio ou a própria percepção subjetiva do esforço ou lactato sanguíneo sejam melhores indicadores da intensidade real que o atleta está utilizando nessas modalidades, né? Bom, eu não vou ficar aqui falando especificamente sobre os métodos, sobre as formas de prescrição, estou tentando dar uma pincelada de uma maneira geral sobre esses temas, né? E um tema que me foi pedido para falar, assim, para dar uma ênfase um pouco maior, é a questão da periodização do treinamento, né? Então, quando a gente fala em periodização do treinamento, primeiro a gente tem que entender o que é essa periodização, né? Então, a gente podendo classificar de uma maneira bem simples a periodização seria a forma que você vai distribuir as cargas de treinamento ao longo de uma temporada, os métodos que você vai utilizar e os objetivos que você vai adotar a cada fase ou a cada ciclo de treinamento. Então, dentro de uma temporada competitiva ou talvez de um macrociclo olímpico, quando se trata de atletas de alto rendimento, né, a gente trabalha com macrociclos, mesociclos e microciclos, né? Então, os macrociclos, aí, os principais, seria um macrociclo tradicional, que é muito utilizado em esportes individuais, principalmente esportes de potência. Já vou falar sobre ele. Tem um macrociclo, ou a periodização do tipo ondulatória, que ela é muito comum em esportes de invasão, esportes coletivos. Existe a periodização em bloco, que é você trabalhar capacidades físicas específicas em cada fase ou cada ciclo do treinamento. E existe um que foi criado mais recentemente, em 2009, que é o que chamam de periodização com cargas seletivas, que é o que eu vou falar mais adiante. Bom, a periodização tradicional trata-se de você começar a temporada com alto volume de treinamento, esse volume decaindo de forma contínua, né, ao passo que a intensidade ela vai aumentando progressivamente até a véspera da competição-alvo. Então, a premissa desse modelo de periodização
é que o atleta atinge o seu melhor desempenho, o seu melhor rendimento numa competição-alvo. Então, no momento que o atleta atingir uma intensidade muito grande de treinamento e o volume tiver atenuado para 40% ou 50% do que ele era realizado no início da temporada, esse tipo de periodização ela tem a premissa que esse atleta melhore o seu desempenho. No entanto, ela tem sido bastante criticada na área científica, principalmente em esportes que envolvem a capacidade aeróbia, porque não existem, ou se existem pouquíssimos estudos a respeito do efeito que esse tipo de periodização tem sobre a capacidade aeróbica dos atletas, né? Então, alguns estudos também têm apresentado que esse tipo de periodização não tem efeito positivo sobre o desempenho esportivo de alguns atletas, fazendo com que a comunidade científica nos últimos 2 a 3 anos tenha criticado e caído em cima desse modelo de periodização. Por conseguinte, tem a periodização ondulatória. Essa periodização ondulatória ela é uma periodização que você vai variar volume, intensidade e método de treinamento ao longo de toda a temporada, ao longo de todo o macrociclo, né? Então, por exemplo, você tem uma semana de alta intensidade, uma semana de baixa intensidade, uma semana de alta, uma semana de baixa. Então, você está variando volume e intensidade ao longo de toda a temporada, né? A periodização em bloco, por sua vez, é uma periodização que em cada mesociclo, a cada 1 mês, 2 meses, 4, 5, dependendo da periodização que você esteja adotando, né, ou do tempo da periodização que você esteja adotando, essa periodização em bloco ela tem a ideia de você trabalhar, por exemplo, a capacidade de força muscular durante esses 2 meses agora. Nos próximos 2 meses você vai trabalhar a capacidade aeróbia, nos próximos 2 meses a capacidade de flexibilidade, né? Então você trabalha uma capacidade específica a cada fase do treinamento. Essa periodização em bloco ela é muito utilizada em esportes como o levantamento olímpico, luta greco-romana, né? Ainda é utilizado bastante. E a periodização com cargas seletivas é uma periodização que é mais recente, é uma periodização que tem poucos estudos que analisaram seu efeito. No entanto, esses poucos estudos têm apontado efeitos positivos dessa tipo de periodização com cargas seletivas. Então, essa periodização trata-se de um modelo que você vai trabalhar diversas capacidades ao mesmo tempo. Por exemplo, a forma como hoje no futebol é adotada, principalmente na Europa, que são aqueles jogos reduzidos, os quais você trabalha várias capacidades ao mesmo tempo, né? Se você trabalhar isso ao longo de toda a temporada, poderia ser caracterizado como periodização com cargas seletivas. É um tipo de periodização que você trabalha dentro de uma mesma sessão de treinamento, ou de um mesmo microciclo, um mesmo macrociclo, mesociclo. Você trabalha capacidade aeróbica, força, resistência, capacidade técnico-tática, capacidade de tomada de decisão. Você trabalha diversos aspectos que são inerentes ao desempenho esportivo do atleta numa mesma sessão ao longo de toda a temporada. Então é a mesma coisa que falar que no início, por exemplo, que eles chamam de pré-temporada, por exemplo, no futebol, no basquete, no handebol, no voleibol, você trabalharia desde a primeira sessão de treinamento, potência, força, velocidade, resistência, você trabalharia diversos aspectos, preferencialmente com situações de jogo, situações que acontecem no jogo real. Ou seja, você estaria sendo o mais específico possível para aquela modalidade esportiva, né? Então esse seria, de uma maneira geral, esse modelo de periodização com cargas seletivas. Aí vem aquela velha pergunta, o que é melhor, né? O que é mais interessante, o que é mais indicado? E vem aquela velha resposta, né? Depende. Por quê? Por mais que você trabalhe, por exemplo, com esporte coletivo, vão ter alguns atletas que vão responder melhor a um tipo de periodização e outros vão responder melhor a outro tipo de periodização. De uma maneira bem grossa, ou seja, de uma maneira geral, a gente poderia enumerar que a periodização em bloco, por exemplo, é mais interessante com esportes que exigem força muscular. A periodização ondulatória talvez seja mais interessante com modalidades de potência muscular, como de repente a natação, as provas de pista do atletismo, né, lançamento de dado, arremesso de disco, arremesso de martelo, próprios 100 metros rasos. E as modalidades coletivas, por exemplo, as modalidades que é um modelo multifatorial, que exige diversos aspectos que vão estar relacionados ao desempenho, talvez para essas modalidades o modelo de cargas seletivas talvez seja mais interessante, pelo menos
Nos últimos 2 anos, as investigações científicas têm apontado esse modelo de periodização como modelo mais eficiente para você otimizar o desempenho em atletas de esportes coletivos. Bom, dentro ainda desses modelos de periodização, independente do modelo, existem basicamente 4 tipos de microciclos que a gente pode adotar, que são eles o microciclo adaptativo, que é aquele microciclo para gerar uma certa adaptação neural, né, para o atleta sobre aquele movimento. Quando se trata de um atleta de alto rendimento, obviamente quase não é utilizado, ou praticamente não é utilizado esse tipo de microciclo. Existe o microciclo de desenvolvimento, que é quando você dá um aumento, gera um aumento variando de 3 a 10%, ou do volume ou da intensidade, né, ou com uma redução da densidade, né, do descanso de treinamento. É o microciclo que você vai aumentar a sobrecarga de treinamento do seu atleta, adotando aquele princípio da sobrecarga, que é um dos princípios do treinamento esportivo, né. Existe um microciclo de choque. Esse microciclo de choque, o próprio nome já fala, você vai gerar uma porrada no seu atleta, né, você vai aumentar abruptamente aí a carga de treinamento com o seu atleta. Geralmente, após esse tipo de microciclo, a gente adota um microciclo recuperativo, né, para você poder regenerar os sistemas energéticos e os sistemas orgânicos do seu atleta, principalmente o sistema neuromuscular e o sistema autonômico do seu atleta. E por fim, um outro tipo de microciclo é o microciclo regenerativo, né? Um microciclo que você tem a ideia, uma premissa de recuperar o seu atleta para que haja um processo chamado supercompensação, né? Então esses são basicamente os 4 tipos de microciclo, né? Eles devem ser adotados aí em qualquer modalidade esportiva, né? Obviamente a frequência com que vão ser adotados esses microciclos vai depender do modelo de macrociclo que é adotado para o treinamento esportivo. Uma outra coisa, assim, saindo um pouco embora esteja diretamente relacionado, mas tratando agora de um assunto que está sendo mais recentemente investigado na área acadêmica e parece ter uma aplicabilidade prática muito grande, é a questão dos métodos de controle de carga de treinamento. Então não adianta a gente montar uma periodização do treinamento que pode ficar muito bonitinha, muito perfeitinha, mas na verdade a gente não tem ideia de qual que é a resposta que o organismo do atleta está gerando em relação àquele treinamento que está sendo realizado, né? Então, por exemplo, eu posso gerar uma sessão de alta intensidade hoje para um atleta, que na minha ideia é uma sessão de alta intensidade, mas a resposta que ele vai dar seria uma sessão de baixa intensidade, por exemplo, ou vice-versa. Eu posso pensar que para mim uma sessão de hoje de treinamento do meu atleta é uma sessão de baixa intensidade, mas quando eu faço algumas avaliações imunológicas, bioquímicas, fisiológicas ou mentais, a resposta que o atleta deu, na verdade, foi uma sessão de alta intensidade. Então, quer dizer, isso já meio que vai deteriorar, por exemplo, a longo prazo, obviamente, pode deteriorar as capacidades físicas e mentais do meu atleta, fazendo com que o seu desempenho não seja melhorado, né? Então, inerente à periodização do treinamento, é de extrema importância a gente ter parâmetros de controle da carga de treinamento do atleta, né, a cada sessão ou a cada microciclo ou semanalmente com o nosso atleta, né? Então existem alguns métodos hoje já consagrados para trabalhar com o controle da carga de treinamento, né? Existem métodos fisiológicos, métodos psicológicos, métodos imunológicos, bioquímicos. Então os principais aí hoje que a literatura tem apontado é a creatina quinase, né, que é um método invasivo, né? Trata-se de uma lesão que é gerada no sistema neuromuscular a partir de sessões geralmente de moderada a alta intensidade, embora em sessões de baixa também acontece isso, mas em menor magnitude. A lactato desidrogenase, que é uma outra enzima também que é adotada como indicador do estresse neuromuscular ao treinamento. A cadeia pesada de miosina, né? O cortisol, que é um hormônio catabólico. Quando você tem uma grande concentração de cortisol no organismo, isso é um indicador de que o seu organismo está mais catabolizando do que anabolizando, né? Que é bastante adotado hoje, mas ele é recente, né? Nem todas as modalidades têm adotado, mas parece ser bastante eficiente e parece responder a curto, médio e longo prazo em relação ao treinamento, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Existem 2 domínios, que é o domínio do tempo e o domínio da frequência, e
E esses dois domínios eles indicam, né, a resposta do sistema nervoso autonômico em relação ao treinamento, né? Quando você tem uma predominância parasimpática, mostra que você teve uma boa adaptação ao treinamento, e quando você tem uma predominância simpática, apresenta que você necessita de descanso em relação ao treinamento, né? De maneira geral seria isso. Existem ainda alguns indicadores aí, psicológicos ou psicofisiológicos, dentre eles o processamento de informação, né, que são alguns testes de atenção seletiva, alguns testes de tomada de decisão, além também do teste hoje que tem sido adotado como eletroencefalograma, como que as ondas alfa, beta e teta respondem em relação ao treinamento. Quando o atleta tem uma redução, por exemplo, de velocidade dos impulsos nervosos no cérebro, isso mostra que o atleta, de certo modo, está fadigado, né, fazendo com que haja necessidade de um descanso. Ao mesmo tempo, você pode pensar que o atleta está fadigado necessitando de um descanso, mas um teste desse de eletroencefalograma mostra o contrário, que o atleta está extremamente adaptado, que ele pode receber uma outra carga elevada de treinamento. Um outro método mais simples aí que tem sido adotado também são os sintomas de estresse, né? Alguns questionários, como o próprio Dauda, tem sido adotado para você apontar se o atleta está com elevados sintomas de estresse ou não. Lembrando que o estresse ele geralmente é inversamente proporcional ao desempenho do atleta. O outro método é o método de TRIMP, que é o método de impulsos do treinamento, que é adotado a frequência cardíaca. No entanto, esse método ele é recomendado somente para modalidades contínuas, né? De preferência modalidades que não sejam realizadas dentro d'água. Então, modalidades como a própria corrida, o ciclismo, né, de estrada, o remo, né, essas modalidades elas podem ser utilizadas. O TRIMP, que aí foi um método de Edwards, que ele vai adotar alguns fatores de correção para multiplicar pela faixa de percentual da frequência cardíaca máxima e o tempo que é adotado em cada faixa, né? E por fim, um método que eu particularmente é um método que eu gosto bastante, é um método que eu tenho utilizado com alguns atletas e ele tem dado uma resposta tão eficiente quanto métodos invasivos. É um método que ele é pouco oneroso, né, um método de fácil aplicabilidade, que é o método da PSE-sessão, né, utilizando a escala de Borg e perguntando para o atleta após 20 a 30 minutos do término da sessão de treinamento qual foi a intensidade percebida daquela sessão, né? E a partir do valor que ele aponta numa escala de 0 a 10, uma escala adaptada de Borg, você multiplica esse valor pelo tempo de duração da sessão. Ou se for um esporte cíclico, por exemplo, como a natação ou o próprio ciclismo, o remo, por exemplo, esportes que você vai ter uma repetição de movimento e que você consegue controlar o volume do treinamento pela metragem. Nesse caso, você pode pegar o valor da PSE, né, numa escala de 0 a 10 e multiplicar pela metragem. Você vai ter um valor em unidade arbitrária que vai ser a resposta orgânica que o cara gerou sobre aquela sessão de treinamento. E quando trata-se de uma modalidade coletiva, por exemplo, como voleibol, basquetebol, futebol, você pega esse valor da PSE individual e multiplica pelo tempo de duração da sessão de treinamento. Então você vai ter uma carga arbitrária de cada sessão. A ideia é que ao longo de um microciclo você tenha variações em relação a essa carga arbitrária, essa carga interna de treinamento percebida pelo atleta, né? Fazendo com que você possa replanejar. Isso que eu falo, a periodização ela não é uma coisa fixa, é uma coisa que ela pode e muito provavelmente vai acontecer de vocês terem que alterar diariamente ou semanalmente. Mas não adianta a gente querendo chegar no dia de treinamento sem ter uma coisa planejada. Mas aquela coisa planejada ela pode ser alterada em razão da resposta que o atleta dá ao treinamento. Por isso que a periodização, ela está diretamente relacionada, na verdade, com os métodos de controle da carga de treinamento. Pela experiência que eu tenho na área de treinamento, é interessante que seja escolhido 2 a 3 métodos desses que eu acabei de citar, para utilizar como controle da carga de treinamento, né? E esses métodos sejam utilizados diariamente ou semanalmente. Bom, pessoal, só para poder finalizar, que a bateria que já está acabando, a memória também está acabando. Então era basicamente assim, dar uma pincelada a respeito de como que a gente trabalha com atletas de alto rendimento, atletas olímpicos, né? Fazer que o convite para vocês estarem presentes no curso que vai ser realizado em Juiz de Fora, no Ritz Hotel, no dia 6 de agosto de 2016, né?
de 8 horas às 18 horas. Quem vai estar ministrando o curso sou eu, professor Leonardo Souza Fortes. E eu queria fazer o convite para vocês, que é o curso que vai falar sobre prescrição, né, periodização e controle da carga de treinamento em atletas olímpicos. Então eu espero contar com vocês lá. Eu espero que eu tenha, de uma maneira bem simples, tentado passar um pouco do que é feito hoje com atletas de alto rendimento. E obviamente esse assunto vai ser muito mais aprofundado, né, nesse curso do dia 6. Então é isso. Espero ter colaborado aí com a formação de alguns e com o enriquecimento do conhecimento de outros. Pessoal, até mais. Valeu, um abraço.